quando eu devo solicitar lipoproteínazinho. Se a gente tivesse uma vinheta de polêmica, alerta polêmica, né, controvérsia, essa vinheta iria rodar agora, porque com certeza. Cada diretriz fala uma coisa diferente. A gente tem a diretriz europeia, da Sociedade Europeia de Aterosclerose, que fala o seguinte: todos os adultos, pelo menos uma vez na vida, devem ter a sua lipoproteínazinho avaliada quando for ali fazer o seu exame de perfil lipídico de rotina, digamos assim. E na infância, se houver uma história familiar de doença aterosclerótica precoce. Luciano, o que é que você acha dessa recomendação? E você já viu outras recomendações diferentes? Exato. Veja, o sentido que a gente discutiu até agora é exatamente esse, né? A gente viu que é um marcador de risco cardiovascular. A gente viu que as intervenções terapêuticas que podem eventualmente reduzir ou aumentar o nível de proteinazinho não vão modificar sua eficácia em aumentar ou reduzir desfecho pela lipoproteinazinho. Então, não tem uma relação direta entre desfecho e nível de lipoproteinazinho. Mas, o paciente que tem lipoproteinazinho alta é um marcador de maior risco cardiovascular, de causa genética, como a gente acabou de discorrer aqui na história. Né? Ou seja, é um paciente que você vai ter ser mais intensivo no tratamento dos fatores de risco modificáveis. Exato. Porque ela você não vai conseguir modificar. É então, mais ou menos... É prognóstico. Isso. É um fator mais prognóstico, né? Você chegou ali, tem, não tem, e pronto. Então, assim, pensando dessa maneira, o mais lógico seria seguir realmente essa recomendação, de você dizer, vou dosar se o paciente tiver um histórico familiar forte. Vou dosar na infância, até porque esse paciente também deveria fazer suas avaliações de perfil lipídico já na infância, porque ele, teoricamente, quem tem evento cardiovascular precoce tem alguma condição genética, pode ter alguma condição genética associada. A gente ainda não decifrou todos esses exomas e metabolomas da vida, né? Então, assim, se você tem na sua família, seu pai teve um evento cardiovascular com menos de 50 anos, 55, né, a ponto de corte que se usa. Então, se você tiver esse evento, tem alguma coisa ali que pode aumentar seu risco cardiovascular. Então, vale a pena você avaliar cedo, por quê? A placa está sendo formada desde a adolescência. Então, se você já tem um marcador de que seu risco cardiovascular é maior, daquela criança, o risco cardiovascular é maior, talvez você devesse ter mais cuidado em relação a possíveis intervenções, não necessariamente medicamentosas, mas de cuidado com a alimentação, de estilo de vida. Prevenção de obesidade. Óbvio, para você tentar diminuir o risco cardiovascular, diminuir os outros fatores associados ao risco cardiovascular, porque aquela placa já está sendo formada desde sempre, né? Você não vai esperar o paciente chegar numa idade mais avançada e ter vários fatores de risco para dizer, agora que eu tenho tratado. Não, você tem que ter tratado desde sempre, né? Só lembrando aí que está ouvindo a gente, que falou em doença precoce, né, aterosclerótica, lembrar só o conceito, né? Abaixo de 55 anos na mulher e 65 anos no homem. Né? Exato, ao contrário eu disse, né? Homem 55... desculpa, abaixo de 55 no homem, 65 na mulher. Seria esse o perfil de doença cardiovascular precoce. Mas aí você vai entrar nesse conceito. A outra questão é você usar a lipoproteinazinho como marcador naquele paciente que é risco intermediário e que você, ou borderline, depende da diretriz que você usa, e você vai dizer, eu trato ou não trato, eu trato ou não trato. Então, se ele tiver a lipoproteinazinho elevada, é um marcador de risco, eu trato, né? Trata não a lipoproteinazinho, isso é para tratar o LDL. Confesso que era isso que eu vinha fazendo, eu vinha utilizando nessa situação de pacientes de risco intermediário. Veja o nível de controvérsia da história, porque, vamos lá, se você tiver um paciente que você está na dúvida se você vai tratar ou não da dislipidemia do paciente, e você dosa a lipoproteinazinho, ela veio alta, você vai indicar o tratamento do paciente. O tratamento que você vai indicar é estatina. E estatina aumenta a lipoproteinazinho, assim, pode ter alguma alteração relacionada a isso. Por que aumenta? Porque você proporcionalmente vai ter um efeito mais interessante nos outros LDL que não lipoproteinazinho. E no que você diminui os outros LDL é como se sobrasse mais para lipoproteinazinho, né? Então, assim, proporcionalmente acaba aumentando, né? E também é controverso. E mesmo assim você reduz risco cardiovascular. Agora, só deixando bem claro que a gente não vai deixar de baixar o LDL. Óbvio. Porque o Não, mas a gente tem que... hoje em dia a gente tem que deixar muito claro. Tudo pode ser distorcido. Não é um motivo para não baixar o LDL. É só esse ponto que a gente tem que botar na cabeça, é isso. Veja, a informação que a gente tem de lipoproteinazinho é de estudos que já aconteceram, tá? Todos esses estudos de desfecho cardiovascular, com estatina, Júpiter, sei lá, todos os estudos que você for atrás... eles fizeram análise de como era o comportamento da lipoproteinazinho em paciente usando estatina. E ele viu que alguns pacientes aumentavam a lipoproteinazinho.
Mas mesmo aumentando a lipoproteínazinho, reduzia benefício. o risco Sim. cardiovascular. Então, se você aumenta uma determinada molécula e você reduz o risco, aquela molécula era só um marcador de que aquele paciente E tinha maior talvez, risco. é como você explicou, é um aumento relativo. Isso. Isso não está trazendo realmente um risco a mais para o paciente. É você saber assim, aquele paciente que tem lipoproteínazinho alta, aquele subgrupo tem mais desfecho cardiovascular do que o subgrupo que tem lipoproteínazinho baixa. Mas, se eu tratar com estatina e mesmo tratando ele suba mais, eu vou proteger mais do que o que eu não tratei. Exatamente. Então pronto. Então assim, o raciocínio é esse. No fim das contas, o que você tem que fazer? Estatina, você tem que fazer tratamento que reduza desfecho. Você não vai atrás de marcador. O marcador vai dizer se é para tratar ou não. Você já está tratando, então você vai otimizar com as metas que você tem disponíveis para organizar. Atuar naquilo que a gente tem evidência, né? Que a gente consegue mexer. Exato. Então, assim, classicamente a gente vinha solicitando mais desses pacientes que eram classificados como risco intermediário, a gente precisava reestratificar, mas a gente pode também seguir essa conduta de dosar pelo menos uma vez na vida em todo mundo. Né? Sim. Você vai decidir o que é que você vai fazer na sua A recomendação prática. brasileira, ela trata com nível de evidência, né? Então, assim, se você disser, o paciente tem uma história familiar de doença cardiovascular precoce, ele deve checar a lipoproteínazinho, tá? O paciente tem um risco intermediário, você está na dúvida, você pode avaliar a lipoproteínazinho. A gente brinca muito com os verbos aqui, né? Mas é meio isso. Se você tem uma evidência, você vai atrás com mais força, né? E claro, assim, lembrando que embora exista uma recomendação dosar para todo mundo, vamos pensar em Brasil. Jamais isso vai acontecer. Né? A gente no SUS, por exemplo, não vai conseguir sair dosando é só uma vez na vida. A gente não vai conseguir porque a gente não tem acesso. Então, também tem uma questão, se você tiver disponibilidade, se o paciente tiver disponibilidade para fazer, ótimo, você faz pelo menos um. Mas também, se não tiver, você pode deixar aí reservado para aquele de risco intermediário mesmo.